Viva Cristo Rei e salve Imaculada Santa Maria. Eu sou apenas um inscrito, não sou membro do canal Centro Dom Bosco, que eu já percebi que trata-se de um canal de catequese, um canal de feita por leigos, um apostolado laico, e é um canal de filantropia, de ajuda e de proteção à igreja tradicionalista, que é assim que tem que ser mesmo, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é milenar, né? Mais de 2000 anos. Então, não pode haver modernismos e progressismos na Igreja Católica Apostólica Romana, pelo mundo. Ela deve ser mesmo tradicionalista, tá? Eu sou muito leigo. Meu interesse, tá, é por religião, sobretudo a minha religião, tá? Tenho um primo que é pároco, padre, no Conselho de Ponte de Lima. É primo e irmão de meu pai. Meu pai faleceu em decorrência do Plano Collor, não vem aqui ao caso. Meu pai estudou em seminário menor em Braga, e esse primo e irmão de meu pai, ele é pároco de uma das igrejas da freguesia de Foz do Lobau, que houve a junção de freguesias na gestão de Pedro Passos Coelho, e então agora é a freguesia de Cabaços e Foz do Lobau, no Conselho de Ponte de Lima. Ele foi ordenado, já esteve em Niterói, foi ordenado padre e sacerdote em Versailles, na França, em França, como eles dizem, né? E ele hoje é pároco na cidade natal dele, Ponte de Lima, numa igreja do ano de 1700 e pouco. Creio que em pedras de xisto, não tenho certeza. Em pedra, certamente. Então, penso que eu sou muito leigo, tá? Comecei aprendendo um pouco com o teólogo Felipe Aquino, mas não gosto muito da comunidade de Canção Nova, pelos modernismos, tá? E descobri vários canais interessantes, sobretudo eu que sou fluminense de Niterói, o Centro Dom Bosco, que sempre deixaram claro que não tem nenhuma relação com os salesianos, tá? E também gostei muito do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, lá do estado de São Paulo. Acho que é da capital mesmo, de São Paulo. Então, em outros vídeos eu chego a falar palavrão, tá? Porque mal comparando, né? Mal comparando porque eu não sou Deus, claro, né? Mas se até Deus, tá, teve lá sua ira, sua fúria, eu que sou um pecador, tá? Por que eu não posso ter a minha indignação, a minha revolta, tá? Mas nesse vídeo eu pretendo me comportar até em respeito, não só que eu estou de frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima, made in Portugal, não aquelas made in China, tá? Que eu ganhei de presente de um joalheiro,
daqui de Niterói, Adriano Lima, da Serene Joias, e em respeito ao Centro Dom Bosco também. Mas eu estou bastante indignado. Em outros vídeos, vocês poderão observar que eu apelo para palavrões, tá? Mas eu me recordo também de um vídeo que eu assisti do presidente do Centro Dom Bosco, que também, em certa monta, tomado de revolta, e ele chega a dizer que dá vontade de pegar uma vara de marmelo e meter aquela sova. Eu iria além, tá? Como também, se eu fosse presidente da República, eu iria muito além. Muito além. Tá? E é por isso que eu lamento muito, tá? Eu já vou de antemão dizendo que eu não pretendo votar em ninguém. Pretendo votar, nem comparecer. Nem comparecer, tá? Nem pagar multa. Desobediência civil, tá? E eu já sabia, eu votei no... Eu que sou neto de militar, medalha sangue do Brasil, Batalha de Montes. Na época ele era segundo tenente, comandou um pelotão e ele chegou a coronel de infantaria, comandou o 3º Regimento de Infantaria em São Gonçalo, 2ª circunscrição de serviço militar em Niterói, e foi superintendente do Departamento de Polícia Federal no estado da Guanabara durante a vigência do governo Médici. Após, saiu para ser superintendente da SUNAB. Depois pôs o pijama de vez, como dizem, né? Muito católico. Faleceu. Minha família é toda católica. Como eu falei, primo e irmão de meu pai, pároco, padre no norte de Portugal. Faleceu jovem, aos 49 anos, eu vou fazer 47. Meu irmão já vai fazer 49. E aí, feita a apresentação, eu sou bacharel em Direito, apenas bacharel, tá? Pela Universidade Federal Fluminense, antes do sistema de cotas. Colei grau no início de 2001. Então, feita essa apresentação, eu quero parabenizar o Centro Dom Bosco, tá? E o Rio vai muito mal, o Brasil vai muito mal, o mundo vai muito mal. E o Rio, que sempre foi o cartão postal do Brasil, vai pior ainda, né? Mas se sobrou alguma coisa boa nesse Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos, tá mais para Rio 50 graus agora, né? Se restou alguma coisa de bom para a gente se orgulhar, foi o Centro Dom Bosco, tá? Bom, é o propósito desse vídeo, tá? Sabe que eu estava todo dia indo à minha paróquia, essa que eu mostrei. Eu sou vizinho dessa paróquia, né? Meu avô ajudou a construir o prédio anexo dessa paróquia, junto com o Monsenhor Elídio, que faleceu algum tempo atrás, algumas semanas atrás, acho que já há um mês, não sei, aos 90 anos de idade. E passei um tempo fora em outro bairro, passei a frequentar
a igreja São Judas Tadeu, em Caraí. Aí eu voltei há 4 anos e meio atrás e estava indo todo dia aqui à igreja. Poxa, eu sou vizinho aqui da igreja, não me custa nada. Chegava 1 hora antes e sentia um lugar que eu sentia muita paz. Eu tenho um problema de hérnia hiatal, olha a minha rouquidão. E ajudava, eu ficava quietinho. Uma hora antes, quando abria o portão da igreja, da paróquia, eu entrava, adentrava, ficava quietinho, era um dos primeiros a chegar. E os médicos que não solucionaram nenhum problema de saúde meu, e eu tenho vários, tá? Eu que quase que já morri de embolia no coração e no pulmão em 2011, tá? Os médicos não resolvem, então eu pensei, eu vou rezar para o médico dos médicos. Então nessa paróquia eu sentia paz, descansava a voz e sentia melhora no meu problema de tosse, pigarro crônico, que é em virtude de hérnia hiatal, em grau bastante elevado. Não posso operar porque o risco cirúrgico é elevado, tá? Faço uso de anticoagulante devido à embolia no coração e no pulmão, que quase me levou a óbito em 2011. Tá? Precisei de uma reanimação, 9 dias de internação, tomando heparina na barriga, e faço uso de Marevan 5mg, que é o nome de marca para varfarina sódica 5mg. Vou ter que tomar pro resto da vida. Não preciso nem mais fazer o exame de INR, porque já se estabilizou. O propósito do vídeo é o seguinte: eu comecei a ver uma série de equívocos do padre Marcos André. Bom, primeiro que eu fiquei sabendo que ele extinguiu um dos melhores cursos de francês, que se não era gratuito, era quase que gratuito, daqui da cidade de Niterói. Isso veio da boca dele mesmo. Tá? Em segundo lugar, tá, eu comecei a ver equívocos. Tá? Eu sou leigo, autodidata. Eu fui criado em Brasília, na Escola Paroquial Santo Antônio, hoje Colégio Santo Antônio, SQS 911, de frente ao Hospital Naval. Na época era o Frei Wagner, depois Irmã Socorro. Mas, infelizmente, tá, tanto ensino religioso, inglês, língua estrangeira, inglês, quanto educação física, que são matérias extremamente importantes. Pelo meu colégio, e acredito que por vários outros colégios, principalmente pela PUC, que de católica eu não vejo nada, eles não levam a sério. Eu ainda peguei educação moral e cívica e organização social político brasileira, do Brasil, o SPB, EMC, o SPB. Bom, achava que inglês que era por fora. Eu cheguei a fazer um tempo Casa Thomas Jefferson, tá? Mas meu pai não teve condições de custear todo o curso, então só fiz 1 ano, sendo que o básico era de 8 anos de inglês, tá? E muito bem. Eu percebi, tá? Eu aprendi muita coisa com o
teólogo Felipe Aquino, e comecei a ver contradições durante a missa. Tenho conhecidos que são ministros de Eucaristia, né? E 3 conhecidos pelo menos, tá? E aí eu comecei a perceber, olha, tá? Eu aprendi que não se pode gritar numa igreja, né, do que seria assim, desculpa a expressão, é um templo sagrado, né, porque essa expressão templo não é propriamente da nossa religião. Pois aos sábados o padre Marcos André, ele que costuma fazer, quando há catequese, uma missa mista às 7 horas, não tem feito, tá? Porque acho que não estão tendo inscrições e aulas de catequese. E por razões de segurança minha, tá? Eu não tenho mais sequer saído do prédio. Eu trato de vídeos a respeito. Então, porque aí eu vou chegar nessa questão também de insegurança, envolvendo o padre Marcos André. Então, na missa aos sábados, ele faz uma missa mista com crianças e adultos. Ele pede para as crianças gritarem, boa tarde. Eu já ouvi ali batuque. Eu já ouvi, aliás, esse bispo, arcebispo daqui de Niterói, que está sendo acusado por um professor da UFRJ em processo de direito canônico, de marxismo cultural, eu nem sabia disso, e eu tive o desprazer de assistir a missa com ele presidindo a missa por 3 vezes. Eu nem sabia que ele foi responsável por permitir marxismo cultural na Igreja Santuário das Almas, Porciúncula de Santana. E então não escondo o meu descontentamento de ter assistido 3 missas celebradas por ele, presididas por ele. E o padre Marcos André é muito, eu ia falar bajulador, mas eu prefiro então substituir a expressão bajulador ele é muito ligado a esse arcebispo, muito ligado. Então ele pede para as crianças gritarem, pede para já ouvir batuque, bateria, guitarra elétrica. Eu já vi o padre Marcos André, ele não usa batina. O meu primo usa batina 24/7, 24 horas por 7 dias da semana. E ele é um desses padres que realmente só usam batina quando vai se encontrar com o arcebispo ali na construção da catedral, por exemplo, da nova catedral feita pelo comunista Oscar Niemeyer, né, projetada por ele. Sabe que depois de Brasília e Niterói que tem mais obras desse ex-colaborador e membro da Internacional Socialista. Num posto de saúde aqui da subida do Morro do Palácio, que é controlada pelo Comando Vermelho, tá?
tem uma foto enorme do Fidel Castro e à frente uma taça com preservativos, uma taça de vidro com preservativos e eles não atendem quem é morador do Ingá, apenas para quem é da comunidade. Como dizia um ex-coronel da Polícia Militar, que foi secretário de Justiça, comunidade, vírgula, favelada. Então, eufemismos, né? A gente já estava já há bastante tempo, uma geração de gente aí que já tem idade para ser juiz, que foi criada nessa inversão de valores, nesse marxismo cultural, tá? E nessa terra de eufemismos. Portanto, voltando ao assunto, ele não usa batina, raramente usa batina. Eu já ouvi, eu sou do vascaíno, né? Por ser filho de português, e tenho orgulho da Cruz de Malta no uniforme, né? Na camisa, né? Como diz os portugueses, na camisola, que é uma das cruzes, né? Que espelha justamente a nossa origem católica, a origem brasileira, origem católica romana, católica apostólica romana. E eu já peguei lá beijando no altar o emblema do Fluminense. Eu que sou leigo pergunto, isso pode isso? Ele sempre vê a minha cara de descontentamento. E ele por si só, fica descontente com o meu descontentamento, com a minha expressão de descontentamento. Nessa missa mista de crianças com adultos, ele utiliza um fantoche durante a missa, em que ele chama de Zé Santinho. Eu chamo de Louro José. Aí eu também pergunto, isso é lícito? Ele está seguindo o missal romano? Eu tenho um código de direito canônico, mas eu não sou canonista. Eu estou mais para criminalista. Então, também eu falei assim, padre, eu tenho uma dúvida com relação... Eu sempre escutei as expressões numa passagem do Evangelho de São Mateus, acho que capítulo 19, eu não me recordo, em que fala sobre a exceção para a carta de divórcio. Eu falei, padre, eu já ouvi, padre Marcos André e diácono Rafael, que pretende ser diácono permanente. Eu sempre ouvi a expressão prostituição, adultério, fornicação, que mais? Matrimônio falso, e agora, ou melhor, falso matrimônio, e agora também o senhor vem com matrimônio irregular. Não sei se está faltando alguma expressão aqui que eu já li ou ouvi. Aí ele falou, eu cheguei a cometer equívoco também, porque eu cheguei a falar em Sermão da Montanha, e aí realmente era um equívoco meu, mas eu sou leigo, ele é padre, né? E
E ele falou assim, faça o seu dever de casa. Ah, eu fiz o dever de casa. Eu voltei e falei assim, olha, padre, eu fiz meu dever de casa, tá? E peguei a nova Vulgata e lá falei em fornicationem. Fornicationem é fornicação. Aí eu peguei, o que é fornicação? É qualquer irregularidade sexual, até mesmo o incesto. Ah, mas tem que ver no grego. Peraí, grego? Quando a gente fala em grego, a gente entende grego antigo ou grego demótico ou moderno. Aí eu comecei a ler a respeito. Você tem o proto-grego, você tem o grego antigo, você tem o grego medieval, você tem o grego koiné, ou simplesmente koiné, que muitos também consideram como macedônio, porque foi quando pelo menos parte da Grécia fazia parte do Império Macedônio, de Alexandre o Grande, seria a língua falada pelo seu exército, e o grego moderno, ou grego demótico. Então, na verdade, o koiné é tido como dialeto. No máximo, podemos ler como grego koiné. Então, quando ele fala grego, é grego antigo. A gente entende que é um outro grego, e não um dialeto koiné. E eu falei, eu fiz meu dever de casa, o primeiro evangelho de São Mateus, e alguns dizem até de São Marcos, teria sido escrito. Aliás, teria não. Isso já foi estudado por uma comissão pontifícia, ou pontífice, tá, do Vaticano, e chegaram à conclusão em que em 1911, tá, o primeiro, o de São Mateus, e talvez até o de São Marcos, foram escritos em hebraico, que era a língua falada, por exemplo, pelos sacerdotes, pelo rabinato, enquanto que o aramaico pelo povão. Depois, em grego koiné, vamos entender assim, mas não podemos falar que foi em grego. No dialeto koiné, também conhecido como macedônio, ou grego koiné, e depois em latim, e depois nas demais línguas. Bom, qual foi a resposta que eu obtive do padre Marcos André? Ah, não quero fazer, deixa isso para lá, não quero falar mais sobre isso. Poxa, eu tenho uma dúvida, eu sou leigo. O padre não deveria me esclarecer à luz da Santa Sé, do Vaticano? Não é para lermos a Bíblia com o livro de catecismo ao lado? Não precisamos, tá, de um sacerdote, de um padre para nos orientar quanto ao caminho correto, na questão da interpretação, por exemplo? Então, essa é a resposta que o padre dê. Quanto ao diácono Rafael, que foi mais... No início foi mais receptivo, mas ele falou para mim, olha, eu tenho que ler na minha Bíblia em koiné, e está em Rio Bonito, na casa de meus pais, e espero que eu te procuro e te dou a resposta. Estou esperando até agora. Então, uma coisa que aconteceu durante a pandemia, eu tive um sangramento no nariz, tá? Eu não tomei vacina nenhuma, eu tenho um laudo médico, eu tive embolia, tá? E a vacina, quando mata, ela potencializa a trombose, eu tenho trombofilia, né? Então, eu não tomei vacina nenhuma.
E não peguei nada, nada, nada. E eu tive contato com quem supostamente alega que pegou e tomou N doses, 3, 4 doses, 5 doses de vacina, e pegaram 3, 4, 5 vezes, segundo eles alegam, esse vírus chinês. Então, eu já tem 30 minutos. Eu tive um sangramento nasal e eles se preocuparam em colocar correntes, seguir o decreto do prefeito. Eu já falei para eles, corrente é um negócio meio simbólico, remete à escravidão. E a Igreja Católica é bastante simbólica pela influência greco-romana. Não põe correntes na porta, não, fica feio. Álcool gel, máscara, tal. Mas na hora de tomar hóstia, tirar máscara. Na hora dele pregar na homilia, tirar máscara. Pregar já é um termo mais evangélico, né? Protestante. Na hora da homilia, tirar máscara. Não faz sentido isso. E eu tive um sangramento nasal. Isso já foi no início do ano, acho. Já estamos em agosto. O que adianta isso tudo se eles não fazem a limpeza da igreja? Ainda está lá o meu sangue, no chão. Procura o quarto banco, né? Bancada, banco. Quarta fileira. Ao lado direito da entrada, como referência, ao lado esquerdo do padre, voltado ao povo e de costas para Deus. E está lá meu sangue, ele está escurecido, está enegrecido, né? E não limpam o piso da igreja. Então o que adianta? O que adiantou isso tudo? Colocar focinheira na cara? Para terminar, tá? Eu peço desculpas pelo vídeo longo. Para terminar, eu já mostrei em outro vídeo, tá? E aqui está, tá? Deixa eu levantar aqui. Eu mostrei em outro vídeo, tá? E eu quero fazer essa denúncia aqui, tá? Aqui no bairro do Ingá, eu mostrei, então, eu sou vizinho aqui da paróquia. Eu frequento aqui desde que eu nasci, em setembro de 75, tá? E costumava frequentar essa igreja, essa paróquia, quando era o cônego Elídio. Como eu falei, ele faleceu há cerca de um mês e meio atrás, ou mais, 2 meses, aos 90 anos de idade. Meu avô faleceu aos 82. Ele esteve no enterro de meu pai, no Parque da Colina, em Niterói, e esteve no enterro do meu avô no cemitério de São João Batista. E eu costumava frequentar, a minha catequese minha primeira comunhão foi em Brasília, na Escola Paroquial Santo Antônio, hoje conhece Santo Antônio, e eu sempre frequentei essa igreja aqui. Meu avô comprou um apartamento na planta, na rua Nilo Peçanha, com a Praia das Flechas. E antes era um hotel, tá? De frente à Praia das Flechas. E a inauguração foi em 75 mesmo, tá? Um ano em que eu nasci, um ano que lançaram o Concorde, tá? E aí, então, eu nasci em Niterói,
fiquei aqui até os 6 anos, aí fui para Brasília, fiquei até os 17 anos. Cheguei, em razão do Plano Collor, a empresa da qual meu pai trabalhava, que era ligada à Eletronorte, consorciada com a Eletronorte, faliu. E o Collor, não houve só o confisco de poupança, o Fernandinho, né, ele, né, o playboy lá de Maceió, né, ele deu calote em várias empresas, como essa, que foi a bancarrota, porque ele pagou com moeda podre, precatórios, título de dívida pública da Eletrobras, tá? Que supostamente seriam resgatáveis em 10 anos, mas que na prática o judiciário nunca interferiu em qualquer entidade da federação para garantir o cumprimento da dívida de qualquer entidade federativa ou mesmo a União para com um particular a empresa, né? Meu pai era gerente regional dessa empresa. Então, meu pai, houve demissão em massa. Meu pai chegou a trabalhar para essa empresa durante 1 ano, sem receber, e até que ele não teve outra alternativa, pediu demissão e colocou no pau, na expressão popular, a empresa, né? A empresa foi à bancarrota. Tenho pena até do dono da empresa, porque as filhas perderam os apartamentos para quitar até dívida trabalhista, né? Que é crédito privilegiado, perdão. Então, aqui no Ingá, eu frequento Ingá desde 75, nasci no hospital lá de Santa Rosa, Nossa Senhora Auxiliadora, Maria Auxiliadora, mas frequento aqui o Ingá, que é um bairro minúsculo, há muito tempo, e em razão do meu avô, tá? Desde que eu nasci, em 75. Eu passei 10 anos fora, e quando eu retornei para cá, vi milícia ou segurança clandestina, digamos assim, tá? Não é como a milícia aí no Rio de Janeiro, né? Que eles chegam a andar de fuzil e eu amo essa Nossa Senhora. Enfim, então mas é uma segurança clandestina que já andou armada, não sei se ainda anda armada, com arma curta, né, revólver, pistola e tal. O líder andava armado, mas houve um assalto, tomaram a arma dele enfim. Então eu fui abordado por um desses, entre aspas, vamos falar segurança clandestina, ou por que não dizer miliciano mesmo, tá? E eu fiz uma denúncia anônima. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, que é melhor. Num dos vídeos eu trato, tá? Tá aqui o protocolo, tá? Departamento de Polícia Federal, Niterói, Rio de Janeiro. Protocolo, tal. Carimbo, a assinatura, rubrica, né? E data. E eu não sei se eu vou ler de novo aqui, porque eu já li em um dos vídeos. Eu vou tentar ser breve, tá? Denúncia anônima, o ilustre doutor delegado de Polícia Federal em Niterói. Venho, através desta, requerer a Vossa Senhoria a apuração e repressão a uma segurança clandestina instalada no bairro Ingá, que é a mesma de Alcântara, São Gonçalo, e que é liderada por um ex-policial militar que foi expulso da corporação e hoje também pastor. Aí eu falei para ele, pastor foi meu pai de ovelha, literalmente de ovelha, em Portugal. Conhecido por Demar, negro, gordo e alto. Ele contaria com o apoio de um primeiro-tenente policial militar na ativa e alguns seguranças seus têm os seguintes prenomes: Hamilton, gordo alto, com cavanhaque pardo claro, seu enteado Jonathan, jovem negro,
Luiz Jovem Branco, conta com a colaboração financeira, porque eles não são extorquidos, tá? Dos comércios Frutália, Rua Paulo Alves, Padaria Nova Teixeira, Rua Presidente Pedreira, Farmácia Speed Pharma, Rua Presidente Pedreira, Bar Masterpiece, Rua Tiradentes, e é onde eu quero chegar. Por isso que em outros vídeos eu coloquei @Centro Dom Bosco. Padre Marcos André, da Igreja Católica Nossa Senhora das Dores. Rua Presidente Pedreira, aqui do lado. Eles são facilmente encontrados ou perambulando nessas ruas do bairro, exibindo radiotransmissores, com comunicação direta com a Polícia Militar, ou sentados numa cadeira de frente ao ponto de táxi da Rua Presidente Pedreira, de frente a Speed Pharma e florista de Rua Seu Carlos. Do mesmo modo, por volta de 19 às 19h30, agora 20 horas, fecha o comércio Frutália, por vezes acompanhado de viatura da PEMERG, e ambos fazendo transporte ilegal de valores, deixa o comércio. Quando havia aqui também Megamart, também fazia o transporte de valores do Megamart, mas fechou o Megamart. São truculentos, com pedintes e agora com moradores do bairro. Assim sendo, é mister uma apuração rápida e uma repressão no rigor da lei. Atenciosamente, data. Bom, vou resumir. A Polícia Federal, eu tenho um vizinho aqui, que é delegado de Polícia Federal, aposentado há 2 anos. Quando eu cheguei aqui, ele estava na ativa. E eu já falei que a criação dessas milícias aqui é por culpa de autoridades como ele, o juiz do TRF, William Douglas, tá? Dentre tantas autoridades que aqui, porque aqui é a Zona Sul de Niterói. É quase Caraí, fica entre Caraí, é a ponte de Caraí com o centro. Muita gente de classe média alta, a classe alta, que mora aqui, no bairro do Ingá. Então, o que esse delegado falou para mim, chamado Luiz Felipe Egger, com 2 Gs, Magalhães, ele que já foi chamado na CPI da tortura, do Magno Malta, foi condenado em primeira instância, por isso que ele se aposentou rapidinho. Tá? Torturaram aí, é só pôr no Google e pesquisar, não vem ao caso, o vídeo está muito longo. Tá? Põe eu no Google para ver os embrólios que ele se meteu. Tá? Enfim, e eu digo que foram, como vocês falam, né? Ele é católico, ele foi ministro dessa igreja aqui, dessa paróquia. Diz uma funcionária da paróquia que ele foi convidado a se retirar em 2006, quando ele se envolveu nessa questão da tortura. Que ele chegou a ser condenado em primeira instância. E estou mostrando aqui minhas inscrições, tá vendo? Minhas inscrições, Centro Dom Bosco. E, portanto, eu falo que ele disse para mim que não quer se envolver, não quer ter problemas onde ele mora. E realmente, tá, o presidente do Centro Dom Bosco tem razão. Católico não é lugar para covarde. Católicos foram colocados na cruz, foram crucificados, foram queimados, foram postos nas covas de leões. Então não há espaço para covardes, como dizem os portugueses, cobardes. Os gaúchos acho que também dizem cobardes. Do lado da mãe eu desceu de gaúcho, de cariocas e gaúchos.
Meu bisavô lá da mãe era gaúcho de Rio Grande, minha bisavó era de Pelotas. Não há espaço para covardes. Portanto, são católicos da soleira da porta para dentro de casa. Então, o propósito desse vídeo, tá, é a denúncia e a minha indignação, minha revolta ao ponto de xingar, de fazer, usar palavrão, né, em outros vídeos. Eu falei, padre, o senhor está sendo ameaçado? Não, ele respondeu, é apenas política de boa vizinhança. Mas o senhor está fazendo política de boa vizinhança com quem já me ameaçou? Padre, eu fiz uma denúncia na Polícia Federal, não adiantou de nada. Eu mandei para a Band News FM, eu mandei para Plantão em Foco, atualmente se chama Em Foco, Polícia Civil, não adiantou nada. Por isso que eu sou pró-armas, não adiantou nada. Guerra justa, legítima defesa, não adiantou nada. Então, aí quer dizer, política de boa vizinhança com crime organizado. Eu falei outra hora aí com um parente meu e disse o seguinte, inclusive está na doação de cestas, de cesta básica, que é feito acho que todo mês, eles colocam lá um magrelo lá, que faz parte dessa milícia ou segurança clandestina, para fazer segurança lá. Já vi pedinte sendo expulso a pontapé do banheiro da igreja, tá? Queria só utilizar o banheiro. Já do meu lado teve um pedinte que parecia coisa de obra de Deus, porque o pedinte estava quietinho lá atrás, não estava nem fedendo, estava prestando atenção no padre. E aí uma funcionária chamou lá, uma empregada chamou o magrelo para poder tirar a força, e são de seitas evangélicas, tá? E entram lá e tiram lá na base da pancada mesmo, na coação, na coerção, na ameaça, o pedinte. E eu falei para um parente meu que aposto que muitos desses que recebem, porque o Morro do Palácio, esse Comingá, é muito pequeno, é controlado pelo Comando Vermelho. Muitos que recebem esse benefício aí da cesta básica, deve ter passagem aí para o tráfico de entorpecentes e deve ainda praticar crime. E que não é como disse lá uma senhora chamada Alda, que é a funcionária da igreja, que não é nem da igreja católica. Frequenta uma outra religião, religiosidade, ou nenhuma religião, tal. Porque tem aqui perto também uma igreja universal, uma igreja batista. Então, eu fiquei muito chateado, muito deprimido com essa situação. E aí eu falei com esse parente, faz política de boa vizinhança também com o Comando Vermelho? Com o Morro do Palácio? Então, olha, desculpa pelo vídeo longo, tá? Parabéns para vocês, tá? Sabe, realmente hoje em dia ser brasileiro, católico e vascaíno é ser sofredor, né? Vou terminar com
com essa frase, tá? Mas olha, eu não mudo de religião, não sou eu que tenho que mudar de religião, tá? São esses escumalhas, escroques, são eles que têm que sair da nossa igreja. Então eu vou morrer católico, apostólico, romano, ainda que a Igreja Católica tenha crise, e realmente estamos numa crise sem precedentes. Tá? Se eu pudesse, eu seria mesmo colaborador do Centro Dom Bosco, tá? Recomendo o Centro Dom Bosco, recomendei o Centro Dom Bosco, mandei vários vídeos espetaculares do Centro Dom Bosco, tá? Eu prefiro o Centro Dom Bosco, depois o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Tá? E me dá orgulho, porque o Centro Dom Bosco é do Rio de Janeiro. E o Rio está tão decadente desde a transferência da capital. Está ficando atrás até de Salvador. Puxa vida. Então isso me traz um orgulho muito grande, o Centro Dom Bosco. Eu posso ter apenas alguma discordância, tá? E eu falo, tá? Eu estou inscrito, eu tenho 2 inscrições, tá? Eu comprei um smartphone novo, antes era João Paulo de Souza Pinto, 301@gmail.com, e que é meu nome completo, João Paulo de Souza Pinto, Souza com S, 301@gmail.com. E eu, como mudei de smartphone para poder gravar os milicianos, eu coloquei eu criei um e-mail novo, né? João Pinto, Papa Tango 2, Juliette Papa, né? PT2JP, em homenagem ao prefixo indicativo de meu pai, que era radioamador classe A e diretor da Labre em Brasília. Então, PT2JP, João Pinto, meu pai também era João Pinto, tá? PT2JP@gmail.com. E eu envio, tá? E eu percebi que, tá, para quem eu enviei, que diz que é católico, tá? Acho que é só marketing pessoal, tá? Porque não prova ser católico para mim, não. Tá? Ora vota no PT, ora vota no Bolsonaro, vai voltar de novo no PT, mais ou menos nesse sentido, entende? Então eu acho que é só a fachada mesmo, tá? O famoso fariseu hipócrita, né? Entendeu? O delegado, a mulher do delegado falou para mim, qual é o problema? Nós temos muitos amigos homossexuais. Meu Deus do céu. Não abriu nenhum livro de catecismo. Em Romanos, capítulo 1, versículo de 24 a 32, fala sobre isso. A ira, por que não dizer também a ira santa de São Paulo? A gente não pode falar apóstolo Paulo, tem que tomar cuidado com as expressões evangélicas, crentes protestantes. Ele fez jus para merecer o título de santidade. Santo. São Paulo ou Santo Apóstolo Paulo. Qual é o problema de ser homossexual? Nós temos muitos amigos homossexuais. E quando eu estou falando homossexual aqui, tá? É claro que eu concordo com a igreja, tá? Que é uma cruz, eu acredito ser uma doença mental, tá? Como o próprio padre Marcelo Rossi já falou, tá?
estava na classificação, na CID, Classificação Internacional de Doenças, até 91. A OMS é um órgão político, supranacional, internacional, internacionalista, tá? Multinacional, e por questão de política foi suprimido. E quem tinha pavio culto virou maluco, virou bipolar. Mundo estranho é esse que a gente está vivendo, né? Então eu acredito que é uma doença mental, também há vários livros de medicina legal tratando a respeito. É uma perversão, uma perversidade, é uma apelação sexual. Não existe cura, mas existe tratamento, que é o mesmo tratamento para estuprador, tá? Que é a castração química. Agora, querer é poder, né? A pessoa, quando quer, ela pode viver a castidade. À medida que o tempo vai passando, o desejo, a libido vai diminuindo. A pessoa vai se controlando. Então, realmente, cura gay, se bem que para Deus nada é impossível, né? Mas cura gay, eu penso que existe tratamento. Tá? É uma cruz que a pessoa tem que carregar. Eu carrego a minha cruz também, eu estou cheio de problemas de saúde, quase que morri. E a gente tem que ser resignado e abraçar a nossa cruz e oferecer para Cristo. Que, enfim, eu já estudei também o Santo Sudário e chorei muito quando estudei o Santo Sudário. Como eu falei, eu sou autodidata, porque infelizmente minha escola não me preparou. E hoje eu tenho interesse. Não é à toa que eu estou aqui ligado aqui no Centro Dom Bosco, no Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Tá? Também não concordo com o Concílio Vaticano II, entendeu? E também concordo com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então é isso, me desculpa, quase 1h58, tá? Se quiserem podem editar, entendeu? Tá? E meu sincero desejo de paz e bem, saúde e paz para todos vocês, para todos nós, tá bem? Amém. Que assim seja. E que viva Cristo Rei.